As boas notícias, amém? Amém. Que é incrível o que Deus está fazendo lá, em todo o movimento. É Deus, simplesmente. Amém? Amém. Well, hoje vamos a estudar sobre o tema de esquecer. Esquecer. Como seres humanos, esquecemos muitas coisas. Por exemplo, esquecemos nossas chaves. Tinha passado antes? Você está saindo da casa. Onde estão as chaves? Onde estão? Eu culpo a Linda e ela me culpa a mim. Onde estão as chaves? Às vezes esquecemos de acender a alarma para amanhã. E acordamos tarde. Oh, esqueci da alarma! Às vezes esquecemos de despertador melhor. Às vezes esquecemos de pagar as dívidas. e esquecemos, mas temos que pagá-las, amém? Esquecemos muitas coisas. Podemos esquecer aniversários de pessoas. Isso não é bom. Mas a sexta passada tivemos um aniversário incrível para a Linda, amém? Isso foi incrível. Ela não sabia que tínhamos o aniversário preparado para ela. Foi muito bom. Obrigado por a igreja. Passamos um tempo incrível, um tempo bonito. Até alguns de vocês comeram algo. Hicimos esse jogo de brincadeiras das cadeiras, não? Foi muito bom, né? Quem ganhou? Ganhou... Evelyn ganhou e depois Roberto, ao final, aí... Marília ganhou. Marília e Joy tiveram uma luta aí com a cadeira, né? Então, como seres humanos, esquecemos coisas. Mas a pergunta tem que ser feita: Deus esquece coisas? Não. Well, sabemos que Deus é omnipotente. Ele tem todo o poder no mundo. Deus é também omnisciente. Implica que Ele conhece tudo o que está passando no mundo. Amém? E Ele é omnipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Mas hoje vamos a falar, surpreendentemente, duas coisas que Deus esquece. O título da classe de hoje é duas coisas que Deus esquece. Como pai, ele decide esquecer duas coisas. E vamos a estudar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos a Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, vamos ler versículo 21. Ezequiel 18, versículo 21, fala a Bíblia assim. Fala, mas se ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Amém? Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Também versículo 27 fala, mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Aí versículo 22 fala que não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Amém. Ponto número 1. Estou animante. Deus esquece seus pecados se você se arrepende. Amém? Amém. Ele decide esquecer como um pai. Amém? Ponto número 1. Deus esquece seus pecados se você se arrepende. Este conceito é uma promessa em toda a Bíblia.
Por exemplo, em Jeremías, livro anterior, antes de Lamentações, Jeremías capítulo 31, vamos lá. Jeremías 31, versículo 33, é uma profecia aqui que vamos ler do cristianismo. Jeremias 31, 33. A Bíblia fala assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? É animante, não? A Bíblia fala que a aliança que Deus fez com nós, com os cristãos, é uma aliança diferente ao judaísmo. Ao judaísmo você precisava de um sacerdote para ter um relacionamento com Deus. Quando você pecava, você tinha que levar uma cabra ou um animal e sua sangue tinha que ser derramada por seu pecado. Mas a nova aliança é uma aliança que Deus põe em seu coração. Você pode ter um relacionamento direto com Deus, amém? Amém. E Deus fala que sua aliança é que Ele vai perdoar nossos pecados, amém? E também não vai lembrar-se deles. Uau! Que incrível, hein? Amém. Em um mundo, quando fazemos algo mal, faz consequências, amém? E se você comete um crime, sempre vai ter em seu recorde, como se fala, recorde? Recorde, que tem um crime, não? Sim. Mas Deus é tão incrível que Ele não somente perdoa, Ele esquece de seus pecados. Incrível, hein? Amém. Porque você pode perdoar alguém, mas em seu coração tem raiva, amargura contra essa pessoa. Mas o verdadeiro perdão não esquece os pecados. Amém? Amém. Esta aliança está repetida no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Hebreus 8 cita esta escritura de Jeremias 31. Em Hebreus 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. A Bíblia fala: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Amém? O mesmo fala em Hebreus 10, Hebreus 10, versículo 17. Fala: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Amém? Esse é o Deus que servimos. É um Deus incrível. É um Deus que Ele não somente perdoa nossos pecados, Ele está disposto a esquecer-se de seus pecados. Amém? Isso é incrível. Essa é a notícia mais incrível no mundo. Amém. A pergunta tem que ser feita: como Deus perdoa e esquece nossos pecados? É uma boa pergunta. Vamos ler como Paulo foi perdoado. Vamos a Atos capítulo 22. Paulo, umas figuras centrais do Novo Testamento, depois de Jesus. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento, muito. E ele, inspirado por Espírito Santo, fala de sua conversão em Atos capítulo 22. E vamos ver aqui em versículo
14, amém? Aqui Ananias está falando com ele e fala assim, Atos 22, 14. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja bautizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Amém? A Bíblia fala que Paulo ele teve que ser bautizado para quê? Para lavar os seus pecados. Amém? E quando era bautizado, ele invocava o nome do Senhor. Ele falou, Jesus é meu Senhor. Amém? Então, para ser perdoado, você tem que ser bautizado para o perdão dos seus pecados. Amém? O batismo não é simplesmente um símbolo. Biblicamente é um momento em que você fica em contato com a sangue de Jesus e ele perdoa os seus pecados. Amém? É incrível isto. Eu penso em Gabi, em Karina, em Danilo. Eles creem em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram bautizados para o perdão dos seus pecados. Amém? Incrível. A pergunta bem tem que ser feita. Você quer que Deus esqueça seus pecados? Sim. Qual é a resposta? Sim, obviamente que sim. Mas sabe o que passa às vezes com nós? Deus, às vezes, ainda como cristãos, eu estou falando com cristãos, Deus ha esquecido nossos pecados, mas nós temos uma maneira muito efetiva de lembrar-nos sempre de nossos pecados. Mas olha o que fala a Bíblia em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 4. Fala, não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. A Bíblia fala que, está falando aqui em contexto do povo de Israel, mas a Bíblia fala de que quando temos um relacionamento com Deus forte, não temos que estar pensando muito em nossas falhas, porque são esquecidas por Deus. E nós também temos que esquecê-las, amém? Para viver uma vida limpa, sem culpa, animados com Deus, amém? Amém. Você se esquecerá a vergonha de sua juventude. Todos nós hemos cometido pecados em nossa juventude. Mas Deus fala, você até pode esquecer essas coisas. Amém. Porque eu não somente perdoo você, eu esqueço os seus pecados. Amém. E se Deus esquece nossos pecados, amém? Quanto mais nós devemos esquecê-los também, amém? Porque se ficamos com culpa, vamos ficar sempre assim, e não vamos fazer as coisas que Deus quer que façamos, amém? Então, ponto número 1, Deus esquece seus pecados, se você se arrepende, amém? Muito bom ponto, amém? Agora, qual será o ponto número 2? E último ponto. Vamos a voltar à primeira escritura que limos em Ezequiel capítulo 18. Vamos lá. Estão em Isaías, 3 livros depois. Jeremias, Lamentações, em Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 24.
Ezequiel 18, versículo 24. A Bíblia fala assim: se porém justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Também versículo 26. Se justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Versículo 24 é muito interessante. Fala que se uma pessoa justa, amém? Um cristão, amém? Uma pessoa que ama Deus, se essa pessoa desviar-se e decide viver totalmente em pecado, fala, nenhum dos seus atos justos será lembrado. Qual é a segunda coisa que Deus esquece? Número 1, Deus esquece seus pecados se você se arrepende, amém? Número 2, Deus esquece suas boas obras se você abandona a Deus. Uau! Isso é muito radical. Deus também decide esquecer suas boas obras se você decide não arrepender-se e abandonar a Deus. É forte. O que temos que entender é que, biblicamente, não há um currículo espiritual. E no mundo, há currículo, amém? Laboral. Então, se você tem um trabalho, você quer seu currículo. E você pode escrever, eu trabalhei aqui, quando vai ao novo trabalho, e isso ajuda você, tá bom? Mas, espiritualmente, não existe currículo espiritual. Se você é tão espiritual como agora mesmo. Eu sou discípulo por 15 anos. Há menos 15 anos, mas o que importa é onde estou agora mesmo com Deus. Amém? É isso que importa. Eu não posso falar, Deus, eu sou discípulo por 15 anos, eu sou missionário em 3, 4 outros países, eu mereço ir ao céu. Não, eu mereço ir ao inferno por meus pecados. O que importa é onde estou agora espiritualmente. Isso é bom, das duas maneiras, amém? Porque se você tem muito pecado e se arrepende, Deus perdoa e esquece, amém? Isso é bom. Mas se você tem confiança em sua justiça, em sua reputação espiritual, e não se arrepende, Deus também esquece. O que importa é onde estamos hoje, espiritualmente, amém? Isso é uma boa notícia, porque todos podemos mudar hoje, amém? Eu não posso controlar o passado, já passou, amém? Eu não posso controlar o futuro, não sei o que vai ser no futuro. O que eu posso controlar é o presente, amém? Então, Deus esquece até as boas obras se você decide não seguir a Deus. Vamos falar de algumas coisas que nos podem levar a este ponto de que Deus esqueça os seus pecados. Vamos a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 14. ¿Están comigo, irmãos? Sim. Come on. Mateus 6, 14. A Bíblia fala: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uau! O perdão. Uma das coisas mais difíceis como cristão não é perdoar, é constantemente perdoar. É cada ano perdoar, é cada dia perdoar.
Às vezes perdoamos quando nos convertimos em discípulos. Tudo bem. Mas, como discípulo, você precisa perdoar dia a dia os que ferem a você. Amém? E mientras mais anos passam, mais pessoas vão pecar contra você. E mais você vai pecar contra pessoas. Por isso é que muitos matrimônios terminam separando-se. Por quê? Casais se separam. Porque é um pecado e não perdoam, não se arrependem e param de perdoar e já não aguentam mais. Já eu tenho que separar-me. Eu estou cansado de seu pecado. Imagina se Deus for assim com nós. Imagina se Deus fora, ok, já perdoei você bastante, Roberto. Uno mais e não perdoo você mais. Você imagina? É como, sim, não mais perdão para você. Deus nos ama muito, amém? Ele está disposto a perdoar, mas nós temos que constantemente perdoar, amém? Eu penso em um amigo meu que se converteu em outra igreja que eu estava, eu acho que foi Santiago, em Chile. Esta conversão, nunca vou esquecer esta história de perdão. Ele nasceu cego. Você imagina nascer cego? Isso é forte, não? Nasceu cego, mas nunca conheceu seu pai. Já é difícil. Cego e nunca conheceu seu pai. Sua mãe a conheceu somente aos 5 ou 6 anos, quando ela abandonou a ele no hospital. E ele se criou no hospital. E não estava doente. E toda a sua vida, abandono, sofrimento, cego, no pai. Sua mãe abandonou ele. Seu pai, obviamente, abandonou também. Mas ele foi convidado à igreja. Ele estudou a Bíblia. E eu lembro, quando ele estava estudando a Bíblia, que ele chegou ao ponto dos estudos que tinha que perdoar a sua família. E ele perdoou. Ele perdoou a sua mãe, ele perdoou a seu pai. E quando ele perdoou, não somente ele estava comovido, mas eu estava comovido. Eu estava, uau. Se ele pode perdoar, eu não tenho excusa para não perdoar a ninguém. Então, se Deus perdoa a nós todos os nossos pecados, como nós não perdoar a los que pecam contra nós? Sabe o que vai passar muito com nós aqui? Quando você tem 2 pessoas juntas, sabe o que você vai ter? Muito pecado. Fala qualquer pessoa que sai neste quarto. A pessoa que é mais peca com linda, porque é a pessoa que mais estou próxima dela e mientras mais próximo estou de alguém, mais pecamos contra uns outros. Todos vamos a pecar aqui muito um contra o outro. O que temos que fazer primeiro é perdoar, amém? E segundo, é entender que nós também precisamos perdão da outra pessoa também, ser humilde e viver uma vida que agrada a Deus, amém? Então, essa é uma parte que nos pode ferir, a falta de perdão. Segundo, vamos a olhar acá em Hebreus capítulo 12. Segundo a amargura. Amargura. Eu vou falar de um conceito que é fácil de entender intelectualmente, mas é muito, muito difícil de entender emocionalmente ou a nível de coração. E é um conceito de que Deus é soberano. Em Hebreus 12, versículo 5, fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A Bíblia fala aqui algo muito interessante.
toda disciplina, todo sofrimento em nossas vidas, todas as coisas que são difíceis, Deus permite. E é para nosso bom. Quando alguém pega contra mim, Deus não quer que alguém pegue contra mim, mas Deus permite isso para que eu possa aprender algo, amém? Como Romanos 8:28 fala, Deus dispõe todas as coisas para o bem de quem o ama. É muito importante entender isto. Todas as coisas difíceis em nossas vidas é Deus ensinando-os algo. O que passa com nós muitas vezes é que ficamos com amargura. Temos algo difícil que passa em nossa vida e não vemos a Deus, mas vemos os homens. E ficamos muito amargurados com homens. E até abandonamos a Deus por isso. Não tem sentido. Versículo 15 do mesmo capítulo fala isto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Quando alguém está amargurado, duas coisas passam. Uma contamina outros. A fé é contagiosa. Isso é bom, hein? Pois a amargura é contagiosa também. A falta de fé é contagiosa. A Bíblia fala aqui muito claramente que é importante que tenhamos um coração de entender que quando nos amarguramos, não olhamos a graça de Deus. Esquecemos da graça de Deus. Tudo vamos sofrer, irmãos. Mas temos que entender este conceito. Deus é soberano. Amém? Tudo que passa na minha vida, ou é Deus deixando passar, ou Deus faz. As coisas más são para meu bem também. A pessoa que vive dessa maneira, vive alegre. Porque a vida é uma aventura. O que vai fazer Deus comigo hoje? Dou morto. Irmão pegou contra mim. O que me está ensinando Deus sobre isso? Deus me está ensinando não abandonar a Deus, ou ficar amargurado com os irmãos, mas talvez amar mais, talvez perdoar. Uau, que tudo dor em nossa vida. Problemas econômicos. Obrigado, Deus. Quem me está ensinando Deus disso? Problemas de saúde. Amém. Quem me está ensinando Deus disso? A vida é uma aventura quando vivemos dessa maneira. Amém? Eu penso em um amigo que também se convertiu, que morreu. Eu lembro quando ele foi à igreja, e ele foi à igreja, seu nome é Rodrigo. E quando ele foi à igreja, Rodrigo, ele tomou tempo para estudar a Bíblia, mas estudou a Bíblia e se convertiu. Um homem tinha como 50 anos. 6 meses depois, ele foi diagnosticado com esclerose múltiple. Mas há vários tipos de esclerose múltiple. Ele tinha esclerose múltiple lateral, que é a pior de todas. Você morre em 6 meses. Basicamente é artrite aos músculos. E o que passa é que os músculos deixam de funcionar. Então, em 1 mês, estava caminhando com bastão. 2 meses, 3 meses, silla de rodas, cadeira de rodas. 4 meses, não podia mover o corpo, as mãos, ele tinha que estar na cama. 6 meses, morreu. Mas sua fé foi muito boa, porque em seu sofrimento, ele nunca se amargurou de Deus. Amém. Ele nunca esqueceu de Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus. Seu coração era puro. E o único que ele pensou é em seu filho. Ele queria salvar seu filho. Seu filho estava muito fechado a Deus. Mas quando ele viu o sofrimento, depois que ele morreu, ele vinha à minha casa. Eu estudei a Bíblia em 1 semana. E em 1 semana ele se bautizou. Amém? Amém. Essa é a glória de Deus. Deus deixou que seu pai sofrera
que Rodrigo sofrerá para salvar a seu filho. Amém? Glória a Deus. É incrível! Então, eu quero animar a vocês. Todos vamos sofrer acá, em nossa vida. E, como eu sempre falo, mientras mais idade, mais vai sofrer. Esse é o plano de Deus. Mientras mais idade você tem, mais vai sofrer. Você está sofrendo o menos que vai sofrer agora, neste momento da sua vida. Amém? Mientras mais idade, mais vai sofrer. Porque vai haver decepções. Vai haver pessoas que vão cair da fé. Pessoas que não se vão convertir. Vai haver problemas de saúde. Vai haver coisas que vão passar. Mas se olharmos a Deus e não as pessoas, vamos estar bem. Amém? E pensando neste ponto também, sobre Deus não esquecendo nossas boas obras, vamos ler em 1 de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Outra coisa que Deus deixa passar na nossa vida, mas que pode levar a Ele a esquecer nossas boas obras, é aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Em contexto da Escritura, João está falando com discípulos, com cristãos. E ele está falando com cristãos, é isto. Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Se você ama o mundo, vai chegar um ponto em que Deus pode esquecer seus pecados, seus boas obras, perdão. Aqui fala da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, dos pecados da carne, imoralidade sexual, masturbação, pornografia, homossexualismo, todos os pecados da carne que você faz, luxúria, drogas, abuso de álcool, todas essas coisas destroem nossa alma. E não podemos amar no mundo. Temos que amar a Deus. Amém? Amém. Eu quero animar a igreja a que sempre amemos a Deus mais que o mundo. Amém. Pensando nesta aula, pensei em cristãos antigos. E pensei em outro cristão que morreu. Isso passou quando eu liderava a igreja em Chile. Eu estive lá há 7 anos, bastante tempo. Muitas pessoas se converteram. E esse outro amigo meu, seu nome era Manuel. Quando eu cheguei à igreja, já ele era cristão. Amém? Mas ele era um cristão que se convertiu jovem e não havia pecado muito. Havia pecado, mas não os pecados da carne, sexuais. E ele estava mal espiritualmente. E ele me falou: Raul, eu quero abandonar a igreja e pecar, basicamente. Ir ao mundo, desfrutar minha vida. Você se convertiu com mais idade. Eu não desfrutei minha vida. Eu quero ter relações com minha namorada. Eu quero ir a discotecas. Eu quero beber. Todas essas coisas. E eu falei: não é boa ideia você fazer isso. Mas ele foi embora. Ele deixou a igreja e abandonou a Deus. 6 meses depois, ele volta à igreja. E volta muito sombrio, muito sério. E ele falou: Manu, o que passou? Ele falou: agora estou listo para a igreja. Estou pronto para a igreja. Por que agora a mudança de atitude? Porque agora eu tenho SIDA, AIDS. Porque agora eu tenho AIDS. 2 anos depois morreu. E ele não tinha muitas... não era um irmão com muito dinheiro, então os medicamentos do governo não eram os melhores. Você entende, não? Então,
Eu lembro o seu, como se fala, funeral? Funeral? Enterro, se fala enterro? Eu lembro o seu enterro. Eu pus o casket, como se fala? Como? Lachão? Caixão. Caixão. Eu pus o caixão no buraco. E eu falar, e ele me falou, os últimos dias, antes de ele morrer, ele me falou isto. Eu sei que eu mereço o que estou passando por meu pecado. E eu estou alegre de que vou ao céu, que sou um discípulo. Mas eu podia haver liderado uma charla bíblica, um bate-papo um dia. Eu podia estudar a Bíblia com pessoas, mas agora eu não posso fazer nada disso. Então, ele morreu fiel. Amém? Isso foi incrível. Isso foi muito incrível. Mas há uma ensinança aqui, irmãos. A ensinança é que o mundo, não podemos brincar com o mundo. Não podemos pensar que o mundo tem coisas boas para nós. Sim, você pode. Deus dá a vontade. Deus deixa que você viva uma vida do pecado. Mas há consequências. E as consequências não são boas. Deus ama você. E me anima por Manuel, porque ele chegou ao céu. Ele foi um discípulo fiel. Mas quantas pessoas não fazem o que ele faz? Quantas pessoas pecam, têm consequências e não voltam a Deus? Eu quero animar a todos nós a isto. Há duas coisas que Deus pode esquecer em sua vida. Uma é seus pecados. Amém? Amém. Outra é suas boas obras. Depende de você que Deus vai esquecer. Depende de você. Depende das decisões que você tome hoje. Amém. Que Deus vai esquecer. Eu animo a todos nós acá a estudar a Bíblia, a conhecer o plano de Deus. Se você está visitando, estude a Bíblia, conheça o plano de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Para terminar, vamos a uma escritura em João, capítulo 16. João, capítulo 16. João 16, versículo 20. João 16, 20. Fala assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Amém. Versículo 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de você seja completa. Amém? Amém. A Bíblia fala que nossa vida é como um nascimento. Eu lembro quando meus dois filhos nasceram. Eu lembro o dor em minha esposa. Mas quando ela, depois do dor, quando ela posso ter a Felipe em suas mãos, não havia mais dor. Amém? Eu mesmo com Deus. Quando a vida tem problemas, amém? Mas quando você morra e vai ao céu, você não vai a lembrar nenhuma doença desse mundo. Você vai estar tão alegre. E vai adorar a Deus. E vai a dar louvores a Deus. E não vai lembrar mais de suas doenças. Amém? Amém. Eu quero animar hoje a todos a entender que Deus é um Deus que quer esquecer
seus pecados. Amém? E para Deus seja toda a glória. Amém.